está em Marcos capítulo 14, versículo 27 ao versículo 31. E como nós estamos acompanhando o estudo de Marcos todos os domingos, versículo por versículo, nós vamos ver hoje o que Deus tem a nos falar na sua palavra pelo seu Espírito Santo. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Pai querido, tendo lido a Bíblia, a tua santa palavra, minha oração é que o teu Espírito, e tão somente o teu Espírito, fale ao nosso coração nesta manhã. Que possamos ouvir a voz do Senhor e não do homem, para que possamos sair daqui na certeza que o teu Espírito Santo e a tua palavra santa falou ao nosso coração, e aplicarmos isso à nossa vida, para que possamos andar em santidade na tua presença e diante deste mundo que tanto carece do Evangelho de Cristo. Fala-nos, a Deus, é o que humildemente suplicamos no santo e bendito nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Ao ler o texto de hoje, me veio à mente o provérbio de Salomão que eu usei como tema: a soberba precede a queda. Eu estava imaginando a cena, eu estava lendo e ao mesmo tempo me pondo naquele cenário, nos lugares que estavam os discípulos, e me imaginando ali. E foi aí que eu comecei a pedir a Deus que o seu Espírito Santo me desse entendimento, para que eu pudesse compreender a reação deles, e qual seria a minha e possivelmente a sua. E então o Espírito Santo me pôs a pensar: qual o conhecimento que nós temos de nós mesmos? Que confiança nós podemos ter na nossa forte fé? Qual a certeza de que nunca, em situação alguma, negaremos a nossa fé, nos envergonharemos do nome de Cristo, faremos como fizeram os apóstolos? Tudo isso me veio à mente, porque eu vejo nesse texto exemplos muito claros de exagerada autoconfiança. É bom que nós tenhamos confiança em nós, no que fazemos, que nos conheçamos, mas o exagero sempre leva ao erro. E não apenas Pedro negou o Senhor Jesus, como ele disse, mas todos os outros fugiram, exatamente como Jesus disse. Semana passada nós vimos um texto sobre a ceia do Senhor, os versículos que antecedem essa passagem, o versículo 12 até 26. E ao terminarem a ceia do Senhor, a caminho do Getsemane, no Monte das Oliveiras, o Senhor avisou os discípulos que todos o abandonariam, versículo 27 que lemos. E ele ainda mencionou a profecia de Zacarias, capítulo 13, versículo 7: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ora, quem estava falando ali é o Rei da Glória, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele diz: passo o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu sou a verdade. E quando ele estava dizendo estas palavras, Pedro demonstrou muita confiança em si mesmo. Ele julgou-se acima da média, mais fiel do que todos os seus colegas. E ele afirmou categoricamente, como se vê no versículo 29, ainda que todos o neguem, eu jamais.
eu jamais. E assim como ele, todos disseram a mesma coisa. Eu fico pensando, geralmente, pela experiência, nós observamos que todas aquelas pessoas que falam bem de si mesmas, elas estão esperando que alguém endosse o que ela fala, ou então que lhe traga algum elogio. E a impressão que eu vejo do Pedro é que ele esperava elogios de Jesus à palavra que ele disse, porque ele disse ainda que todos te neguem, eu jamais. Quando ele fez a revelação em Mateus 16, que Cristo, Jesus é o Cristo, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E certamente agora ele faz aquela declaração, ainda que todos te abandonariam também. Eu acho que Pedro esperava dizer: é isso que eu quero, Pedro. Está vendo, gente? É um homem assim que eu preciso. Porque geralmente quando a pessoa se põe para ser vista ou fala de si mesmo, ela está esperando aplauso. E para a surpresa e desapontamento de Pedro, Jesus disse publicamente, assim como ele falou para todos ouvirem, Jesus disse a Pedro que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes Pedro o negaria. Pedro se exaltou e discordou de Jesus. E disse diante de todos que iria até a morte, se necessário fosse, mas nunca negaria Jesus. E os outros discípulos, diz a Bíblia, versículo 31, todos também diziam a mesma coisa. Ficaram entusiasmados com a palavra de Pedro. Agora, antes de nós julgarmos os discípulos, pense, o que nós teríamos dito na mesma situação? Se fosse o seu mestre e Senhor, o seu melhor amigo, que dizia que ia morrer na cruz, ou vocês todos me negarão, você como amigo ia dizer: eu não. E geralmente é assim que nós reagimos. Nós falamos pelo ímpeto, muitas vezes pela emoção. Certamente essa era a reação imediata que teríamos, porque é uma reação comum ao ser humano. Mas eu estava imaginando a situação e pensei: por que Deus, pelo Espírito Santo, registrou isso na Bíblia? Por quê? Eu creio que foi por um propósito. E depois eu pensei: mas qual? Qual o propósito? E por quê? Então me veio à mente: se os discípulos tivessem sido humildes e entendessem que quem estava ali é o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, o Messias prometido, e que ele estava dizendo, estava avisando, e fossem humildes e pedissem a Jesus que os livrasse disso, sem dúvida Jesus os atenderia. Porque se você vai a Mateus 21, 22, Jesus disse: tudo quando pedirdes, crendo, recebereis. Mas eles confiaram em si mesmos e não clamaram. Sabe, muitas vezes nas lutas da vida, no dia a dia, nós vivemos a nossa própria vontade, conforme a nossa mente manda ou conforme o nosso coração dita, e não vamos a Deus em oração. E depois os problemas se avolumam, se tornam tão grandes, e aí a gente leva o problema para Deus. E muitas vezes alguns dizem: onde estava Deus? Por que eu passei por isso? Deus estava sempre presente, sempre pronto a atender, mas muitas vezes nossos olhos se encantam com as situações do mundo, ou com o que a nossa mente diz, e esquecemos de consultar aquele que nos criou a sua imagem e semelhança, aquele que nos deu o seu Filho, aquele que quer nos moldar a imagem do seu Filho. E então, mesmo conhecendo o Senhor de perto, muitas vezes nos esquecemos que Ele está pronto para nos ajudar. E o que Jesus predisse
aconteceu exatamente como ele disse. Conforme você pode ver em Marcos capítulo 14, versículos 50, versículos 66 e 72. Seguindo aquilo que nós estamos vendo, no versículo 50 em diante diz: então, deixando-o, todos fugiram. Jesus tinha avisado. Versículos 66 a 72. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Pode imaginar? Ele que declarou: eu vou até a morte do Senhor. Mas quando Jesus não estava presente, eu não conheço esse homem. Ele estava salvando a sua pele. Falou tão rápido, mas o coração é como o Senhor disse: esse povo me louva com os lábios, mas o coração vai longe de mim. E com Pedro, infelizmente, aconteceu aquilo. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se das palavras que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. E no outro evangelho diz: chorou amargamente. Para nosso proveito, eu gostaria que nós considerássemos por um pouco algumas lições que nós encontramos nesse texto, naquela experiência dos discípulos com Jesus. A primeira lição que eu aprendi é que nós precisamos ser mais humildes. Nós nunca podemos esquecer o que Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lembre-se, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Rei do Universo, o que tem tudo para ser todo vaidoso e poderoso, e é poderoso, mas ele disse: eu sou humilde de coração. Então não cabe num reino onde o rei é humilde ter servos soberbos. E muitas vezes nós, apesar de sermos servos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que deu a sua vida na cruz por nossos pecados, e que por obra nenhuma podemos nos salvar, porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, é um dom de Deus. E ainda assim, às vezes, nos gloriamos. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é ser humildes e reconhecer os nossos limites. Os nossos limites. Será que nós conhecemos a nós mesmos tão bem como pensamos? Muitos acham que sim. Mas ouçam o que esse santo livro, a palavra de Deus, nos diz: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Provérbios de Salomão, capítulo 28, versículo 26. E nós, em nós mesmos, temos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 9. À luz do que diz a Bíblia, será que conhecemos assim também a nós mesmos? Os discípulos pensavam que sim, mas falharam. Pedro negou, e todos fugiram. E olha, eles estavam ali com Jesus em carne e osso, na presença dele. Eles viram Jesus fazer milagres tremendos, dar vista aos cegos, ouvido aos surdos, fazer o paralítico andar, ressuscitar mortos. E eles viram até os oponentes dizerem a respeito de Jesus: nenhum homem fala como esse homem.
estavam ali na fonte. E mesmo assim, Pedro negou, os demais fugiram. Tudo aconteceu exatamente como Jesus previu. O que devemos fazer então? O que devo eu fazer e aconselho o irmão e a irmã a fazer? Em primeiro lugar, não sermos soberbos, sermos humildes. Pois a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que Deus diz: eu habito num alto e sublime trono, e com o humilde e quebrantado de espírito. No trono alto e ao mesmo tempo com aquele que quebrantado de espírito. Porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Em segundo lugar, não confiarmos em nós mesmos, confiarmos só no Senhor. Veja o que diz Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha, esse livro, a Bíblia, foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, do Deus que a Bíblia diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Ele é eterno, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Como posso eu desprezar o que está escrito nesse livro, ou ignorar, ou nem procurar conhecê-lo, e andar pelo meu achômetro, pelo que eu acho? Quando o próprio livro, a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Por quê? Porque às vezes eu entendo de um jeito e é do outro. Até na conversa entre nós não acontece isso? Às vezes ficamos tristes com uma pessoa ou com outra, porque achamos que ela disse isso, depois a pessoa explica e nós vemos que foi o nosso pensamento, que entendemos errado, a intenção não era aquela. E na vida é assim. Precisamos reconhecer que só Deus nos conhece realmente como somos. Foi Ele que nos fez. Assumir imagem conforme a sua semelhança. Ele nos conhece, a Bíblia diz que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, quando a nossa substância ainda estava informe, estava ainda se formando. Deus já conhecia todos os nossos dias. Veja o que diz o Senhor: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Profeta Jeremias capítulo 17, 10. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, é maravilhoso nós pensarmos que os discípulos estavam na presença de Jesus. Jesus lhes falou e eles simplesmente ignoraram. E talvez alguém pense: mas se eu estivesse ali, eu faria diferente. Não, porque Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós estamos na presença dele, Ele está conosco. Você não o vê, mas você pode sentir a sua presença se você o conhece. Você pode ser orientado pelo Espírito Santo de Deus se você é uma pessoa que se coloca diante de Deus e busca na palavra a orientação de Deus para a sua vida. A situação é a mesma. É esse entendimento que nos faz humildes e que nos leva a ir a Deus em oração. Porque a soberba, ela até impede o consolo de Deus. Nós vemos isso nesse quadro. Eu estava olhando aqui, eu estava vendo, quando Jesus disse a eles que todos eles se escandalizariam nele, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Logo em seguida, no versículo 28, ele traz palavras de consolo. Ele diz:
mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E os discípulos não escutaram isso. Os discípulos só escutaram o começo da conversa e ignoraram as palavras de consolo. Jesus falou claramente da alegria da sua ressurreição, versículo 28, e que iria encontrá-los na Galiléia, como aconteceu depois da ressurreição. Teve um encontro com eles na Galiléia, e foi ali que ele se despediu e subiu ao céu. E os anjos de Deus disseram: varões galileus, por que estáis orando, olhando para o céu? O mesmo Jesus que vistes subir, vocês verão descer em grande glória. Então Jesus que estava falando palavras de consolo, mas eles estavam tão ocupados em defender-se, ficaram ofendidos com o que Jesus disse, que não deram ouvidos, pularam por cima. E muitas vezes nós fazemos isso no relacionamento humano. Nós nos ofendemos com pequeninas coisas e não vemos o quadro todo, e permitimos que o diabo trabalhe no nosso relacionamento, nas nossas amizades, na nossa vida. Para que viver feliz se a gente pode viver triste, né? Muita gente pensa assim. Para que simplificar se eu posso complicar? Muita gente vive assim. Quando Deus enviou o seu Filho para simplificar, para nos mostrar que é possível, se andarmos em espírito, se vivermos em espírito, se compreendermos que não somos nós, mas Cristo em nós, como disse Paulo, não sou mais eu, mas é Cristo em mim. O soberbo não ouve as palavras de consolo. Ele se sente muito forte para isso. Consolo, vai falar para o outro, ele precisa. Eu estou bem com Deus. E as palavras de consolo passam despercebidas. E daí vem a queda. Portanto, não confiemos em nós mesmos. Aprendamos com esse texto. Deus nos tem dado palavras de consolo. Sejamos humildes para recebê-las, porque quando recebemos e experimentamos o consolo de Deus, Deus nos equipa, Deus nos prepara, nos capacita para sermos instrumento de consolo uns para os outros. Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, diz: para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Veja, é assim, meu irmão. Nós só podemos ser instrumentos de Deus quando nós permitimos que Deus faça a obra em nós primeiro. Nós só podemos consolar outros quando nós somos humildes para receber o consolo de Deus e dizer: sim, Senhor, eu sou fraco. Senhor, poderoso é o Senhor. Eu confio no Senhor. Portanto, tenhamos cuidado com a soberba. E lembremos-nos das sábias palavras de Salomão em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Eu creio que esse provérbio foi bem ilustrado nesse pequeno quadro aqui, do versículo 27 ao versículo 31. Vê como a Bíblia é maravilhosa. Ela é o manual de Deus para o bem viver. Um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com o próximo, depende dessa experiência de seguir e viver esse livro. É por isso que em 1 João escreve: mas a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se nós não andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Cristo não nos purifica dos nossos pecados e não temos comunhão uns com os outros. Mas 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Eles estavam ali debaixo daquele que diz: eu sou a luz do mundo, mas fecharam os olhos para a luz. Jesus avisou do perigo, mas eles ignoraram. Subiram ao monte para orar. 3 vezes Jesus os achou dormindo. E quantas vezes nós dormimos também na vida? Dormimos no sentido de nos envolvermos com tanta coisa que é passageira, que não aproveita, quando poderíamos gastar tempo lendo a palavra, orando, lembrando de orar por cada irmão, nome por nome, lembrar de cada rosto, de cada pessoa,
Como isso faz bem para a nossa alma e como isso abençoa a igreja de Deus. Concluindo a mensagem de hoje, no texto de Marcos 14, de 27 a 31, temos algumas boas lições que eu gostaria de ressaltar ou relembrar conforme fui dizendo. Com os discípulos de Jesus nós aprendemos os limites do conhecimento de nós mesmos. Em palavras simples, nós não somos tudo aquilo que pensamos. Eu pelo menos não sou. Se você é, bom para você. Mas cada vez, quanto mais perto eu chego da luz, mais eu vejo quanto defeito eu tenho. Quanto mais perto a gente chega da verdade, a gente vê quanto a gente ainda precisa de Deus para melhorar a nossa vida. Então, aprendamos também com os discípulos que há perigo de perder o consolo do Senhor se nos achamos autossuficientes. Para que Deus vai te ajudar se você acha que você pode tudo? Para que Ele vai vir no seu socorro se você pode resolver qualquer problema? Para que Deus vai te ajudar se você, quando alguém te ofende, você fala para trás e ofende também? O Senhor diz: minha vingança, diz o Senhor. Mas se você acha que pode resolver, você acaba entrando em maior problema. Jó, quando o acusavam, ele falou: eu sei que o meu Redentor vive, o meu fiador está nas alturas. Fiador é aquele que garante a palavra do outro. Você vai comprar um carro, comprar uma casa, põe um fiador. E Jó disse: o meu fiador está nas alturas. Se a tua vida está íntegra diante de Deus, você não vai ficar brincando ou gastando o seu tempo com coisas da carne. Você vai viver no Espírito, sabendo que Deus é a sua defesa. O tempo vai mostrar. Então, cuidado, porque quando você estiver à frente, você perdeu muito consolo de Deus na sua vida, porque às vezes você agiu como podia e não como devia. E aí o que acontece é que Deus estava pronto para te consolar, para te dar a solução e a resposta, mas você entrou num emaranhado de circunstâncias, ou eu. E por último, um alerta ao perigo: cuidado com a soberba. A soberba, disse o sábio Salomão, precede a queda. E com o Senhor Jesus nós aprendemos graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Pois Jesus mesmo disse: sabendo que todos eram soberbos e o abandonariam, Ele disse: ao terceiro dia eu ressuscitarei e vou ter um encontro com vocês. Ele teve um gesto de graça e misericórdia, ofereceu-lhes consolo, mesmo tendo avisado: vocês me abandonarão. E sabe, o cristão que vive em comunhão com Deus não é aquele que diz assim: olha, se fulano vier me pedir perdão, eu perdoo, se não vier, para mim está morto. Isso não funciona não. Aquele que tem o coração cheio da graça e da misericórdia de Deus, perdoa. E quando o outro vier pedir perdão, ele diz: meu irmão, já está perdoado, eu já esqueci, eu não deixei isso ficar consumindo, me envenenando, já entreguei para Deus. Porque se você não tiver o coração perdoador, quando o outro vier perdoar, você não está preparado para perdoar. Você vai pensar se perdoa. Mas aquele que tem experimentado o perdão e a misericórdia e o consolo de Deus, ele transborda de perdão, de consolo, de amor, porque Deus está nele, o Espírito Santo está nele, ele vive conforme o padrão de Deus, não segundo o seu. Infelizmente os discípulos não deram atenção. Aqui aprendemos também que, assim como Jesus fez com eles, nesse quadro que estamos vendo, Ele está disposto a fazer conosco também. A Bíblia diz que o Senhor, o Deus eterno, não muda e nem sofre sombra de variação. A Bíblia diz em Hebreus 13:5, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, assim como Ele teve compaixão e misericórdia, Ele tem de mim e de você também.
Se eu tropeçar ou você tropeçar, se nós falharmos, falarmos de uma maneira que não devia com o irmão ou com uma irmã, ou pensarmos mal de alguém, ou tivermos uma atitude rude, ou seja qual for a situação, se você vai aos pés do Senhor e pede perdão, o Senhor é grande em misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a razão de não sermos consumidos. Portanto, ouça o que diz 2 Crônicas 7,14. Eu sei que muitos de vocês sabem decorar esse versículo, mas eu vou ler. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, vemos um mundo que sofre, a terra gemendo. A Bíblia, o apóstolo Paulo fala que a criação geme por causa do pecado do homem. A natureza sofre por causa do homem que perdeu a visão de Deus, está destruindo tudo e destruindo-se a si mesmo. Autoconfiança e autodestruição. Quando confia em Deus, não. Porque o Senhor diz: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Quem entrega a vida a Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Rei, ele diz: eu e o Pai somos um, e ninguém pode arrancá-los da mão de meu Pai. Então, você já entregou sua vida a Jesus? Se você não fez, você precisa fazê-lo. Porque ficar retendo com você o tesouro mais importante que você tem. A Bíblia diz que a sua vida vale mais que o mundo inteiro. Por que não entregá-la àquele que a deu? Por que não viver sob o cuidado daquele que conhece cada segundo que você vai viver daqui para frente? Cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada ano. E se é que vai ter tudo isso? Porque a Bíblia diz: porque o que é a vossa vida? Tiago capítulo 4. Digo-vos que é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Então eu não sou senhor do meu tempo, da minha vida, nem você do seu tempo, nem da sua vida. Mas toda decisão que eu fizer, que você fizer, certamente nós colheremos as consequências, porque a Bíblia diz: tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então por que não semear para a vida eterna? Por que não entregar a vida a Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro meio. A sua religião não salva você e nem a nossa salva você. Só Jesus Cristo salva o pecador. Porque Atos 4,12 diz: porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, mas o nome de Jesus Cristo. Se você tiver necessidade de ajuda para saber como posso eu, pastor, receber Jesus como Senhor da minha vida, eu creio nele sim, mas essa experiência pessoal, de ter um encontro com ele, que transforma o meu viver, que muda a minha mente, o meu coração, me dê essa plena certeza de salvação. Pastor, me ajuda. Nós vamos ter um encontro, eu vou orar junto com você. Eu vou lhe explicar, eu tenho certeza que você vai ter uma experiência com Jesus. Não com o pastor, eu estou só para ajudar, porque quem salva é Jesus. Eu gostaria de ajudá-lo, ajudá-las, caso você precise. Pai querido, nós chegamos à Tua presença para pedir que o Senhor continue nos abençoando quando estudamos esse livro santo, Tua Palavra. Há tanta riqueza aqui, Senhor, tantas vezes lemos e não percebemos. E de repente lemos de novo e o Teu Espírito Santo faz saltar aquelas verdades aos nossos olhos, que enchem a nossa alma, o nosso coração de consolo e de alegria, de ver que a Tua Palavra é viva, mais penetrante do que espada de 2 gumes, conforme aqui está escrito, que toda ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, como diz a Tua Palavra mesmo, para o nosso bem, para que conheçamos o Senhor, a Sua vontade para a nossa vida, e possamos viver uma vida de vitória, uma vida abençoada, junto daquele que nos criou, e diante daquele que um dia haveremos de estar para dar contas do nosso dia a dia. E como será bom ouvir naquele dia o Senhor dizer: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, mas sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Assim diz a Tua Palavra e assim nós esperamos, ó Pai. E se alguém aqui ainda não entregou a vida a Jesus como Salvador,
nós sabemos que isso é obra do Teu Espírito Santo. E nós queremos pedir que o Teu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo, conforme promete João na Tua palavra. E assim possa, Deus, reconhecer Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação, diz a Tua palavra. E é em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Amém.